O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Quantas vezes você passa por dificuldades, problemas, situações e você pensa que a vida é assim, não tem quem você pode confiar, quem você pode amar, e você guarda isso por tantos e tantos anos. O seu rosto já diz o seu desgosto. Ouça o que o Senhor Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Bem, você ama quem? Você ama o problema? Porque quando você ama o problema, quando você ama tudo aquilo que tem gerado em você tristeza, então você não ama Deus. Sabe por quê? Deus é aquele que mais sofre neste mundo, porque ele ama e não é amado. Mas nem por isso ele desiste. Ele olha com maus olhos. Se você der uma oportunidade para ele, ele atende. Ainda assim, ele sabendo se você vai ser fiel até a morte, ou se você vai o trair. Ele sabe de tudo isso. Mesmo assim, ele faz o que é certo, o bem, cuida. Quando você o clama, quando você o busca. Por isso que o Senhor Jesus disse: se me amais, se você me ama, guardai os meus mandamentos. Então, você vai ter muitas dificuldades na vida, problemas, que vai querer que você guarde as situações, guarde as circunstâncias. Mas Jesus disse: se você ama Ele, então você vai guardar os mandamentos dEle. E eu, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quer dizer, se eu estou passando por dificuldades, problemas, e eu guardo as palavras do Senhor Jesus, os mandamentos dele, então Deus, o Senhor Jesus, vai rogar ao Pai para vir o outro Consolador, o Espírito Santo. Se você não tem, você vai receber o Espírito dele. Mas isso só acontece quando você guarda os mandamentos dele. E aí eu fiquei pensando esses dias, eu estava aqui pensando sobre guardar. Guardar os mandamentos é, por exemplo, eu vou dar uma maneira prática para você entender. Quando você está enfrentando um problema na sua vida, o que vem na sua memória? A quem você considera? Você considera o problema, o que você já vivenciou, as decepções? O que você considera? Se você considera os problemas, decepções, então você é uma pessoa muito amarga, muito sofrida. Mas se você considera a palavra de Deus, se você ama Ele, no meu caso, por exemplo, eu estava lembrando ontem
e me veio à memória, tão lindo, gente. Estava falando com Deus. Aliás, eu nem estava falando com Deus. Eu já estava falando com Deus desde o momento que me levantei. E falando, conversando com Ele, de tudo que eu tenho vivenciado. E aí, na reunião, Deus usou o pastor, o bispo, na verdade, meu marido, e falou de um versículo do qual ele me falou em 2022, em uma viagem missionária. E aí eu me lembro que eu estava falando, meu pai, me perdoa por ter, por eu falhar nessa situação do medo. Era que eu estava falando do medo do avião, etc. Me perdoa pela minha atitude e tal. Me sentindo, assim, incomodada pelo meu erro. Mas ouça o que Jesus falou comigo. Olha, eu podo a árvore para que ela produza mais fruto ainda. Então, eu removo aqueles galhos secos. E quando eu ouvi isso, eu fiquei... Meus olhos encheram de lágrimas no momento, agradecendo a Deus porque Ele está cuidando de mim. Mesmo eu falhando, Ele está me ensinando. E já se passaram 2 anos. E Ele volta a falar aquilo em um momento em que eu tenho visto tantas pessoas desanimarem da fé. E por quê? Porque elas consideram mais os problemas do que a Deus, do que o seu mandamento. E você? Será que você tem guardado os problemas ou você guarda os mandamentos de Deus? Bem, a quem você tem guardado é quem você considera e ama. Bem, reflita agora, enquanto isso vamos a uma trilha musical. Muito interessante, porque as pessoas, elas guardam os problemas e elas não têm a direção na vida, vivem na escuridão, nas trevas, vivem mal-humoradas, vivem com rancor, com traumas, porque elas guardam os problemas. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se você quer amar Jesus, se você quer Deus, guarda os mandamentos dele. Sabe por quê? Porque quando você guarda os mandamentos, você faz o que é certo, o que é de proveito para você. Quando você guarda os problemas, você guarda o lixo. Já pensou você guardar o lixo dentro da sua alma? É isso que acontece. Então, se você ama a Deus, você guarda os mandamentos dele. Por quê? Porque se você faz o que é mal para você, você fere a Deus. Você fere a Deus. E sabe o que Jesus faz quando você está enfrentando os problemas e você guarda os mandamentos dele? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Então, você que vive triste, mal-humorada, reclamando da vida, então você não recebeu o consolador ainda? Estou entendendo. Porque você está guardando os problemas. Bem, Deus, o Senhor Jesus, roga a Deus
intercede por você para Ele dar o Espírito de Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Então quer dizer que aquela pessoa que desiste pelo caminho, o Espírito Santo não consola ela, não dá força, disposição, porque quando você tem o consolo, quando você tem o Espírito Santo, você tem força, disposição, você tem alegria da salvação, você tem disposição para começar tudo de novo, para aprender. Você não fica desanimado? E Jesus disse assim, e o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então as pessoas que não têm informação, que não sabem de Deus, que não conhecem a Deus, não pode receber essa verdade. Então, tem muitas pessoas que se sentem humilhadas com a verdade, querem fugir com a verdade, porque ela não recebe bem a verdade. Por quê? Jesus disse, porque não o vêem nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que diferença. Então quer dizer que todos os anos que eu tenho vivido na minha vida, eu tenho essa disposição, essa certeza, essa paz, porque o Espírito da verdade tem vindo e eu tenho recebido, porque eu conheço a Deus, eu vejo Deus, eu conheço a Ele, e Ele está comigo para sempre. Ele está dentro de mim, guiando-me. E esse Deus que eu quero apresentar para você. Aí tem mais uma coisa, você tem que ouvir essa. Ouça, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você não estará sozinho, como um órfão, desamparado. Não. Meu amigo, minha amiga, como eu quero que você receba Jesus. Porque o dia que você receber Jesus, você vai guardar os seus mandamentos como algo precioso e não guardar os problemas. E Ele estará com você todos os dias da sua vida. E o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, você vai receber, você vai conhecer, você vai ver, porque Ele habita com você e estará em você. Mas para tudo isso você precisa guardar os mandamentos de Deus. E aí? Tá pronto? Tá pronto para resolver o que você ainda não resolveu? Pois é. Olha para frente, porque quando eu guardo a palavra de Deus, eu aceito essa palavra, tomo posse dela.